o São Tiago, o apóstolo São Tiago, nos recorda que a tentação não é algo que vem de Deus. Logo, por uma questão lógica, se não vem de Deus, é algo que nos vem do maligno, é algo que nos vem do mal. E, aliás, Jesus, quando nos ensinou a rezar, disse ainda que nós deveríamos rezar, finalizar esta oração dizendo: mas livrai-nos do mal, amém, né? Aliás, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Me deu um branco. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ou seja, Jesus mesmo ensinou na oração que nós devíamos pedir a graça de que o Senhor não nos deixasse cair em tentação e livrar-nos do mal. Ou seja, Ele equipara a tentação ao mal. Por isso mesmo, a tentação é algo que não vem de Deus. São Tiago lembra que nós podemos até ser tentados às vezes a achar que vem de Deus, mas não. Todos nós enfrentamos tentações todos os dias. Todos, sem exceção, até o padre. Enfrentamos todos os dias tentações na nossa vida, na nossa família. Tentações às vezes que tentam nos roubar a paz de espírito, que tentam nos fazer pecadores. Nós, celibatários, a tentação de sermos infiéis, os casados também. Quantas vezes somos tentados e enfrentamos as tentações de uma certa forma até temerosos, porque sabemos da nossa fragilidade. O Senhor hoje nos convida a sermos fortes e encararmos a tentação como uma coisa natural, né? É uma coisa que todos os dias, até o último dia da nossa vida, todos nós enfrentaremos as tentações. Depois, a outra realidade que São Tiago nos traz, e eu penso que essa é muito mais frutífera para pensarmos, é exatamente a da provação. E São Tiago, logo no começo da leitura, fala que aquele que supera as provações, né, ele merece a honra do Senhor, a glória do Senhor. As provações, sim, nós temos consciência de que Deus as permite. A provação é uma coisa, a tentação é outra coisa. Se a tentação vem do mal, se a tentação faz o mal, se a tentação nos rouba de Deus. Por outro lado, a provação, ela é algo que é permitido por Deus. Que Deus permite, que Deus consente. Por quê? Porque pode nos fazer bem. E pode nos fazer muito bem. A maturidade da fé, por exemplo, ela é atingida com muitas provações. Nós podemos até mesmo na Bíblia olhar para o exemplo de tantas pessoas que foram provadas. E aí a gente pode voltar desde lá atrás, né, os nossos patriarcas, Abraão, enfim, tantos patriarcas que nós poderíamos, profetas, né, Isaías, Jeremias, poderíamos pensar a história de cada um e ver o quanto que foram provados, mas a provação nunca os desestimulou de servir a Deus, pelo contrário, os amadureceu na fé. Portanto, São Tiago também nos ensina que a provação é algo que nos dá a glória do Senhor, ou seja, nos amadurece na fé. Porque a nossa fé também ela pode ser uma fé madura, ou ela pode também ser uma fé imatura, uma fé ainda não crescida. Por isso mesmo, a provação é algo que Deus permite que aconteça ao homem para que possa fazer a fé dele crescer, a qualidade de fé dele aumentar. Neste sentido, portanto, a provação é algo permitido por Deus. Quem de nós também não passa por provação na vida? Todos passamos e todos os dias provavelmente há uma provação, há alguém que nos prova. Eu lembro que uma das coisas mais bonitas que eu já vi foi uma vez que eu viajei para o sul e vi lá no sul do Brasil uma fábrica de fabricação de artesanato em vidro, né? Sabe aqueles vasos que vêm com os desenhos bonitos, né? Aqueles vasos trabalhados. Tem vaso que vem imitando um ganso, tem vaso todo cheio de florzinha, tem vaso todo cheio de linhazinha, todo quadriculado. Enfim, vocês sabem melhor que eu, né? Que tem vasos de vidro que são trabalhados. E eu fui ver uma fábrica, né, que faz esses vasos, que fazia esses vasos. E uma coisa muito interessante, que aqueles vasos tão belos, tão bonitos, e quando eles saíam, né, quando eles acabavam de sair do forno, porque eram feitos no forno, eles saíam esplêndidos, né? Tinha acabado de ser feito, saiu a coisa mais linda do mundo, né? Reluzente. Só que eles, antes justamente de se tornar aquela beleza, era simplesmente um pedaço de vidro que foi trabalhado no fogo. É o fogo que o fez ganhar, né? Digamos, eu não sei se a palavra certa é derreter, mas que os fazia derreter e ganhar forma, ganhar uma forma, né?
Nós podemos olhar para o ouro também, um metal nobre, tão valioso, mas que para se tornar valioso também é submetido a uma alta temperatura, um fogo, né? Também nós cristãos somos submetidos ao fogo da provação, né? E a provação é também exatamente isso, para nos purificar, para nos fazer crescer. E quando um cristão maduro na fé, ele sai da provação, se ele é maduro, ele sai exatamente convicto, firme, e sai muito melhor do que quando ele entrou. Se eu posso sugerir alguma leitura para vocês, vocês certamente vão gostar muito, um livro do Padre Fábio de Mello, Quando o Sofrimento Bater a Porta. Ele insiste muito nessa tecla, né, de que ele diz lá, quando o sofrimento bater a sua porta, é melhor abrir, né? Aí todo mundo fica assim, meu Deus, mas está dizendo para a gente sofrer? E aí ele explica, né, nesse livro, é muito interessante a pedagogia que ele usa, exatamente de que o sofrimento bem vivido, vivido com uma fé madura, ele nos amadurece, ele nos faz crescer. Portanto, a provação também é, digamos isso, é esse trampolim que nos faz crescer, aumentar a potência da nossa fé, como uma forma de também agradar a Deus. O Evangelho de hoje nos mostra uma das tentações que nós enfrentamos. Como tentação, nós temos muitas vezes a possibilidade de não enxergar o Senhor que caminha conosco. Essa é uma das piores tentações, eu penso, que o homem pode ter. A de não enxergar que o Senhor caminha conosco. E por isso, a gente olha para o mundo hoje, pode ver quantas pessoas que vivem um indiferentismo religioso, tanto faz, tanto fez vir para a igreja, tanto faz, tanto fez o que o Papa fala, tanto faz, tanto fez quem é Jesus Cristo. É um indiferentismo religioso, é um novo tipo de ateísmo. Mas o Evangelho de hoje nos demonstra isso, porque Marcos fala que todos estavam na barca com Jesus e eles só tinham pão. Então eles percebem, os discípulos, que eles esqueceram o pão. Aqui é muito interessante porque esse pão que Marcos fala, que estava na barca, nós poderíamos a priori pensar que é um pão mesmo. O pão, aquele pão como é francês, né? Ou como a gente fala, é careca, hambúrguer, sei lá, a gente poderia pensar que é um pão desse. Mas na verdade não, o Marcos ele é profundo, ele quer dizer que o pão é o próprio Jesus que está lá, que é o pão da vida, ele está na barca, e os discípulos se colocam em desespero, porque esqueceram os cestos de pães, como é que eles vão comer, como é que eles vão saciar a fome do povo agora, né? Só que Jesus faz uma coisa muito interessante, de jogar para a memória deles, exatamente aquelas 2 multiplicações de pães, onde numa ele transforma 5 pães para 5.000 homens, e na outra transforma 7 pães para 4.000 homens. E em ambas sobraram cestos, né? Em ambas sobraram cestos cheios de pães. Ou seja, o Senhor Jesus é aquele que está na barca, é aquele que multiplica o pão. Por que há necessidade do desespero dos discípulos se esqueceram o pão? Afinal de contas, Jesus multiplica pão, ele mesmo é o pão da vida. E está ali diante deles. Ou seja, nós vimos aí a tentação dos discípulos não reconhecerem em Jesus o pão da vida e aquele que garante, digamos assim, a multiplicação dos pães. Então, isso é uma grande tentação, a tentação de não reconhecer Jesus. Muitas vezes nas nossas vidas, Jesus está conosco na barca. Aliás, sempre Ele está conosco. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, sempre o Senhor caminha conosco. Só que no momento de desespero, muitas vezes, numa crise, numa provação, ou quando caímos em tentação, achamos que o Senhor não está conosco. Achamos que o Senhor nos abandonou. Agimos como se Deus não estivesse ao nosso lado. Somos fracos se fizermos isso. Se olharmos para os nossos problemas, para as nossas dificuldades e começarmos a achar que estamos sozinhos contra elas. Não estamos. O Senhor caminha conosco. Nós não podemos ter a atitude desses discípulos que estavam na barca com Jesus, mas estavam discutindo porque não tinha pão. Ora, quem é que estava na frente deles? Aquele que multiplica pães. Aquele que é o próprio pão. Nós não podemos também cometer o mesmo erro dos discípulos de estar na barca com Jesus e ignorar a sua presença. Eu termino lembrando a vocês aquele poema que depois se transformou numa bela canção do Padre Antônio Maria, da Pegadas na Areia, que nos conta exatamente a história de alguém que caminha com Jesus na praia e a um certo passo começa a avaliar, a perceber as 4 pegadas no chão. Só que de um certo momento em diante, a pessoa começa a perceber que só tem 2 pegadas no chão. Então ela julga exatamente que ela foi abandonada pelo Senhor. E ao questionar o Senhor diz assim, é porque nos momentos mais difíceis,
Quando te sentias só, eu te carreguei no colo. Por isso só tinha 2 pegadas lá, era eu te carregando no colo. Que bonito, que nós possamos compreender que o Senhor não nos abandona, que mesmo quando parece que a cruz está pesada, Ele está conosco, que nós não caiamos na tentação, como os discípulos, de ignorar a presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.